Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. Só coisas boas vão acontecer nas nossas vidas a partir de agora, porque a gente está aqui no nosso propósito. Você está se alimentando de coisas boas, isso é muito, muito, muito importante. E eu já chego com uma boa notícia, que é o mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. Ele faz isso há mais de 36 anos. Eu fiz há 3 anos atrás e funcionou absolutamente, porque o mapa astral ele pega a sua data de nascimento, a hora que você nasceu, coisas bem simples de você preencher, e ele vai fazer um estudo profundo do que você tem que fazer na sua vida. Sua vida vai melhorar absolutamente na parte amorosa, absolutamente na parte financeira. Então use o cupom de desconto do Guru, tem pagamento facilitado, é a humaniamor.com.br, tem no link da descrição. Vai lá e faça o seu mapa astral, melhore de vida para sempre. É um presente que fica para você para sempre, então vale muito a pena. Que bom que você está aqui novamente, minha queridíssima amiga Marta Siqueira. Tudo bom com você? Tudo ótimo, feliz e contente, que alegria de viver. Estamos aqui mais uma vez para trazer construção. É isso aí, perfeito. Então eu vou resumir aqui a história da Marta. Ela já contou no Paranormal, assim, é uma história, né, tudo deu certo porque ela está aqui, né, falando, feliz e contente, mas nem tudo foram flores. Você teve um acidente, né, de bicicleta, que você perdeu metade da sua face e boa parte do seu corpo ficou esfolada no caso, né? E você teve que ficar numa recuperação de, você acredita, uns 8 meses ali, uma coisa bem profunda. Você teve que parar a escola, que na escola também não era nada muito fácil, bullying para tudo quanto é lado, né? Como é que foi essa parte aí? Foi bem tocante todo esse processo. Existe Marta antes do acidente, Marta depois do acidente. E por mais que perguntem, né, mas e a dor emocional? Eu sempre lembro que como se fosse um alívio até o acidente, porque na escola era bem puxado, era bem impactante. Hoje eu conto com leveza depois de muita terapia. Mas foram situações que eu tive que aprender a lidar. Eu não sabia como combater, eu não sabia como me proteger. E aí vem o que nós não devemos fazer, normalizar. Então, foi normalizado o bullying dentro da escola, foi normalizado situações que eu passei, situações de exclusão, sabe? Sim. De não ser aceita, de não me sentir merecedora do ambiente em que eu vivia e não saber para onde levar, para quem que eu ia levar esse problema, essa situação. Era algo muito forte na infância. Eu já tinha pais que a vida deles já era propriamente um desafio muito grande, situações financeiras desfavoráveis, então não tinha muito para onde correr. Eu só tinha que engolir e lidar com toda essa situação dentro da escola, até que sofri o acidente. Então tem uma vida Marta antes do acidente e depois do acidente. E foi um processo de reconstrução do meu interno, da minha identidade, do meu estilo de vida, que foi quando eu precisei descobrir que a força vinha de dentro e clamar por esse processo de interiorização, que é como que vai ser depois? Porque eu vou ter que voltar para a escola. Aquelas pessoas que lá praticavam na época eu nem sabia o que era bullying, né? Tô dando nome agora. Foi coisa atual. Então, aquela época eu pensava, mas aquelas pessoas... Eu saí da escola por um tempo, mas aquelas pessoas continuam lá. E quando eu voltar, será que vai ser a mesma coisa? Será que eu vou encontrar as mesmas pessoas que me faziam temer todos os dias? Né? Então, foi um processo, assim, angustiante. Eu passei poucas e boas nesse processo. No seu caso, né? Nós vamos falar de abduções, vamos falar de... Estamos com vídeos incríveis que vocês vão ficar... Olha, eu vi 2 vídeos bem legais e fresquinho, aqui. Assim, o mais legal é que são recentes. São vídeos, não é aqueles vídeos recondicionados da internet que já passou na mão, aqui é um vídeo na Turquia de 84, não, é um vídeo que aconteceu agora. Esse último vídeo é vídeo de hoje.
Da madrugada, né? Que loucura, hein? Esse é de hoje. O outro deve fazer o quê? 3 semanas? 4 semanas. Agora que você está fazendo sucesso, tem os seus atendimentos ali super difíceis de fazer, essas pessoas da época procuram você ou você procura se afastar? Ou você é que nem eu, dá bloco em todo mundo? Não, tá bem resolvido para mim, né? Eu tenho contato com algumas pessoas da época da escola, outros, assim, a vida levou mesmo. Mas eu tenho pessoas que me seguem da época da escola, inclusive uma das pessoas muito próximas a mim, muito próximas àquela fase de sair da escola e começar a trabalhar, faz parte da metodologia. Então, que legal, então você integrou tudo. Integrei. Né? Aquelas pessoas que passaram pela minha vida e deixaram aquela história traumática, hoje elas sentem até vergonha, né? Então tem gente que não quer tocar no assunto, finge que nada aconteceu. Cara de paisagem. Mora perto dos meus pais, né? E recente, inclusive, eu encontrei com uma das pessoas que eu mais tinha medo. Te vi na TV. Da gangue das malignas. Que absurdo. Nossa, que saudade. Saudade do quê? Só você fica com a sua saudade pra lá. A minha mãe às vezes fala, ai, fulano perguntou de você. Mãe, fala que você não tem notícias. Tem uma frase de um médico que eu achei maravilhosa, que ele falou, os amigos da infância ficaram da infância. Eu falei, então tá ótimo. Tem coisa que é bacana. Mas assim, sinceramente, depois de muita terapia, hoje já não é um marco, até por isso que eu conto com muita leveza, muita facilidade. Mas sinto que às vezes a própria pessoa se fechou no passado. Sim. Continua sendo quem ela era, ou seja, continua praticando bullying com outros. E o crescimento está aí para todos. Quem quiser nesse momento evoluir é buscar as ferramentas próprias para isso. Eu não vou lembrar o nome do filme, eu sou ruim para lembrar. Teve um filme, foi no Netflix, eu tenho certeza, que é uma moça, uma loirinha, que ela reencontra as pessoas depois de muitos... e aí o cara que zoava ela tá com um emprego horroroso, com um casamento horroroso, assim, mostra bem essa passagem do tempo, assim. Vocês vão escrever aí no chat aí, que é legal esse filme. E é bem isso, os caras que mais faz bullying, banca de malandrão, valentão, a vida é mais furada e impossível. Você agora como terapeuta, você vê que são defesas, né? E a criança, ela não está preparada, né, para receber, às vezes, uma coisa que parece quando você é adulto, não, isso eu consigo resolver, mas para quem tem 5, 7, 9 anos, é o teu mundo ali, né? Eu digo que para você entender e se colocar no lugar do outro, você precisa ver como se fosse um filme. Então, quando você é adulto, a história do filme, quando você é adulto, o mundo tem o tamanho que tem, mas quando você é criança, o mundo é muito grande. Então imagina uma criança olhando para o adulto, ela já olha assim, é assim que ela vê o mundo. Então um probleminha para um adulto, para uma criança, né? Uma água que cai num adulto, para uma criança às vezes afoga. Então quando nós vamos inclusive atender pessoas que têm medo, fobia de animais, por exemplo, se você não tem medo de barata, a barata tem um tamanho. Mas se você tem medo da barata, é aquela criança que viu a barata que era muito maior. Então, virou um baratão. E as situações de fobia, o sistema fóbico, ele tem um caminho neural que distorce a imagem. Então, aquilo que você teme também está distorcido. E é esse o papel da terapia. Colocar os pingos nos is e trazer a sua autoimagem, a imagem de cada um. Uma pessoa que tem, vamos supor, anorexia, que tem problemas alimentares, ela se vê no espelho de uma forma diferente. Sim. Eu tenho que fazer com que ela consiga voltar à imagem interna, imagem pessoal. A criança interior dela tem que liberar quem de fato ela é. Então, tudo que parece pequeno para uns pode ser grande para outros, porque tem um histórico de infância. O peso é maior. Só um exemplo que eu conheço muitas pessoas, o medo de barata. Você já estudou isso mais a fundo? Eu conversei com uma pessoa que ela falou, a barata entrou no apartamento dela, no caso,
e ela simplesmente saiu do apartamento e ela, se pudesse, ela pegaria o documento e fala assim, tó, barata, é seu, eu nunca mais quero entrar, sabe assim, mas um negócio extremo, não só medo de gritar, assim, o que você já relacionou com isso? Se chama fobia, não é medo, é diferente, né? Existem tipos e sintomas para cada caso. Quando nós chegamos em fobia, o processo fóbico é como se fosse um erro na matrix cerebral. Por quê? Tem histórico. Então, não é a primeira vez que a pessoa viu uma barata e ela sentiu medo. Provavelmente tem uma história associada. Puxa. Aí, quando eu vou fazer essa... Nós temos técnicas e ferramentas dentro da reprogramação mental de regressão ou hipermnésia, que é o contrário da amnésia, é você lembrar de memórias adormecidas. Então, nós fazemos esse processo, a pessoa traz um outro contexto. Qual que foi a primeira vez que você sentiu uma sensação igual ou parecida? Aí ela vai puxar, vou trazer um caso de uma paciente recente, que eu atendi, ela não sabia por que ela tinha esse mesmo comportamento. Via barata, ela escandalizava, né? E aí nós fizemos essa hipermnésia através de ferramentas, conseguimos lembrar de um momento que ela tinha em torno de 3 ou 4 anos de idade, e ela viu era como se, provavelmente ela descreve, né, que era um tampão de madeira, e ela empurrou. Criança curiosa, queria saber o que tinha debaixo da madeira. Era um bueiro cheio de baratas. O que aconteceu? As baratas saíram do bueiro e, né, eu não vou nem fazer todo esse movimento para quem está assistindo não ter um ataque também. Acabou que a imagem principal dela relacionada à barata é essa. Então imagina uma criança que viveu uma história que imagina que absurdo, um monte de bicho voando para cima de você, sem você saber o que é. Na fase adulta você carrega ainda essa história. Então, a ponto de passar o papel para barata, ó, fica com a minha casa. E é um processo que foi uma falha na mente. A mente entendeu que aqueles animais ali ofereciam risco. Talvez de contaminação para uma criança, enfim, mas estamos falando agora da parte que acontece na nossa mente. Então, a mente criou um espaço em que toda vez que ela vê um bichinho, é igual a todos aqueles bichinhos em cima dela. De uma criança, agora é um adulto, mas ficou com aquela imagem. Então, é um momento em que nós precisamos fazer essa recodificação da imagem, porque tudo é mental, tudo é tela mental. Nós vemos uma imagem e associamos a algo. Então eu tenho que reprogramar essa imagem, que é fazer a pessoa adulto agora entender que a barata é um inseto inofensivo. Isso vale para todos os outros processos fóbicos, tá? Já atendi fobia de sapo, já atendi fobia de aracnofobia e vários outros processos fóbicos. Eu já tive tripofobia e eu precisei passar por esse tratamento também. O que é tripofobia? Tripofobia é um processo tão ridículo. 30% da população mundial tem tripofobia. Parte dessa população não sabe que tem. É um processo fóbico. Fobia de formas geométricas juntas ou coisas que pareçam estar podres. Você olha o podre e a pessoa tem fobia. Eu tinha de forma geométrica, eram círculos juntos. Eu sei, essa cara de expressão é para quem não tem, parece surreal. Mas quem tem toda hora, vê toda hora. É como barata. Se você não tem medo de barata, você quase não vê a barata. Mas se você tem medo, ela aparece toda hora. Então eu tinha tripofobia. Toda vez que eu via os buraquinhos juntos, aquilo era uma agonia que eu tinha vontade de arrancar a pele do corpo. Uau. Era muito grave, era muito, muito forte. E ó, essa história é interessante para contar. Como eu tinha, aparecia toda hora, às vezes meu pai comprava uma esponja de banho, eu via os buraquinhos, eu ficava com agonia. Às vezes eu via sabe formigueiro? Sei. Você tira o topo do formigueiro, as formiguinhas, os buraquinhos, era muito horrível.
Teve um dia que eu fui na casa da minha tia e caiu um pedacinho do teto da casa dela, apareceram vários buraquinhos. Eu não queria mais ficar na sala. Caramba. Bom, chegou um tempo que eu falei, eu preciso buscar ajuda, ainda bem antes de ser terapeuta. Eu preciso buscar ajuda, eu não posso mais continuar com esse tipo de fobia, porque me dava uma agonia tão forte que eu tinha medo de passar algum objeto cortante que dava coceira, dava processo de alergia. Fobia, era muito próximo. Aí eu busquei a reprogramação mental, busquei uma professora, já comecei a fazer um curso e pedi para ela, olha, dá para resolver isso? Nem ela conhecia. Ela falou, olha, tem uma técnica que nós utilizamos inclusive atualmente, que se chama cura rápida de fobia. Eu não sei se vai tratar isso, porque eu nem conheço isso, Marta, mas a gente pode testar, você topa? Topei. Pois ela fez o processo, assim, 5 minutos, fizemos o teste, eu não tinha mais esse medo, esse processo fóbico, não tinha mais esses sintomas. Falei, olha que curioso, gostei disso, tá? Só tirou. Aí eu, Marta, a incansável buscadora de respostas, estudei, aprendi a fazer autorregressão e fiz. Regressão, a hipermnésia, fiz sozinha em casa, um belo dia eu tava lá, puxei e lembrei. Eu lembrei, quando eu era muito jovem, hérnia extrapolou, hérnia umbilical, sabe? Novinha. E eu lembrava da minha mãe falando, ela vai morrer. Meu pai correu, me colocou dentro do carro e meu pai tinha aquele Fusca, variante. Você já teve variante? Já entrou em uma variante? Acho que já nunca tive, mas já entrei numa já, sim. Lembra do teto da variante? A variante é tipo uma Brasília, né? É tipo uma Brasília um pouquinho maior. Ah. E o teto dela especificamente é cheio de buraquinhos. Tem como se fosse uma espécie de carpete liso, mas cheio de buraquinhos, que eu não sei porquê. Os carros antigos, alguns eram Passat, talvez fosse assim. O que aconteceu na minha mente? Ela vai morrer, aí eu senti dor e eu olhei para os buraquinhos. No que vê o buraquinho já Associou, porque a mente faz sempre livre associação. Geométricas ali. Naquela hora ninguém percebeu, mas depois da fase adulta, desenvolveu a tripofobia associada. Você pode olhar ou vai dar alguma coisa aí que o Gabriel já puxou? Né? Eu já trabalhei isso. É isso mesmo. Essa é a imagem. Vai olhar, vai ter um troço aqui agora. Ao vivo não dá não. Então, os buraquinhos. Isso mesmo, são esses buraquinhos. Quando eu era criança, eu ficava, por que tem esses buraquinhos em alguns carros? Eu ficava olhando, acho que o Uno tinha também. Até hoje eu não sei para que serve, mas eu só sei que a mente, quando você é exposto a imagem, som e sensação, é quando você traumatiza. E o contrário também, porque aí eu, utilizando desse conhecimento, faço o contrário. Coloco som, imagem e sensações positivas para desassociar aquela que era negativa. Perfeito. Às vezes uma pessoa pode ter sido abusada e viu uma forma geométrica ali, é na hora, né? Sim, também. Assim, eu vi um quadrado, um teto assim, assado, cor tal, fica associado. Tem filmes que relatam isso. Tem uma série que se chama The Sinner, que é sobre isso, é sobre abuso. E aí mostra que enquanto essa pessoa passou por esse processo muito doloroso, tocava uma música. E aí ela foi tão sofrido esse processo que ela esqueceu o que aconteceu. Mas lá no futuro começou a tocar essa música e aí ela ficava transtornada e não sabia por quê. Aí precisou de um psicoterapeuta com técnicas de hipnose e reprogramação de mente para poder buscar um momento em que ela passou por esse abuso ouvindo essa música. Caramba, que loucura. Que era um cantor, inclusive. Caramba. Então, todo esse processo é o que eu falo, né, Guru? Nós buscando um profissional que saiba, que entenda esse contexto, ele vai buscar ferramentas que podem ser úteis para essa ressignificação. Fobia, medo, pânico é o que eu trato. É o que eu mais trato, aliás, hoje em dia.
Interessantíssimo, muito bem. Vamos falar então das abduções. Como é que são as suas histórias de abdução ali? Você que trabalha com a linhagem arcturiana, né? Como é que é isso? A minha história com os extraterrestres vem muito antes de eu ter conhecimento qualquer, tá? Então, desde muito nova, minha irmã, né, ela relata muito que a menina era estranha, muita coisa acontecia. E a tua irmã sofreu. Passou cada história ali, só por Deus, né? Ela falou, por que isso? Ficava todo mundo impressionado, porque não tinha explicação. E muitos movimentos que aconteciam na minha vida eu esquecia. Então, sabe, quando fica, parece que, será que foi, será que não foi? O que eu me recordo agora, rebobinando a fita, né? Desde muito nova, eu sempre olhava para o céu e alguma coisa estava lá. Objetos não identificados, os famosos OVNIs. Então não tinha contato direto com extraterrestre, mas OVNIs me acompanhavam o tempo todo. E era muito curioso, porque só eu e minha mãe víamos. Olha lá, mãe, olha lá, e não sei o que é, mas é legal. Aí ficávamos olhando. E assim, Guru, não tem como não acreditar em algo que você está vendo ali. Mas era avião? Bom, então os OVNIs que eu via, os aviões que eu via, eles faziam movimentos na diagonal, de baixo para cima, de cima para baixo. Muito curioso, né? Então eu via muito durante a minha infância inteira. Depois eu fui ficando mais adulta e eu fui percebendo que algumas coisas aconteciam sempre que eu dirigia. E aí é que tudo começou. Era como se ao dirigir eu abrisse uma espécie de portal. E às vezes eu chegava no meu destino, às vezes não. Às vezes eu ia parar em outro lugar. O que para mim era muito inconformável é que assim, Guru, eu não lembrava como que eu cheguei ali. Eu só lembrava como que eu entrei no carro. Mas por que, como eu chegava, não. Então, colocava lá um roteiro, estava em uma cidade. Colocava o roteiro, estava em outra cidade. E isso foi, assim, me causando certo desconforto. Os momentos mais marcantes na minha vida, eu vou contar para você. Eu fui fazer uma viagem muito próximo da onde eu moro hoje, que é o pico mais alto do interior de São Paulo, o Pico das Cabras. Ali é conhecido como uma série de avistamentos. Então, eu fui para lá, que eu gosto de ir a um pico bem interessante. Lá tem todo um local para astronomia, tem telescópio e tudo bonitinho. Só que nesse dia eu errei o caminho, como sempre. Eu errei o caminho e eu fui parar num lugar que eu via casas o tamanho da nossa estrutura comum. Tem a estrutura da casa comum. Essas casas nesse lugar eram pela metade. E eu cheguei a me questionar, será que as pessoas têm uma estatura menor aqui nessa cidade e tal? Não. Tava eu e uma amiga e fomos procurando e tal, e vamos tomar um sorvete? Vamos. Parei para tomar um sorvete. Aí me impressionei um pouquinho com o sorveteiro. Ele tinha um olho de gato. Sabe, 2 risquinhos? Sei. Eu olhei, mas eu não tinha certeza se eu estava vendo o que eu estava vendo. Sabe quando você se questiona? Aí a minha amiga olhou pra mim, Marta, olha os olhos dele. Deu aquele grito, sabe? Aquela pessoa visceral. Eu tô fazendo a fina. A pessoa toda visceral. E aí na hora que ela gritou isso, ele parece que não gostou. Ele baixou a cabeça assim, saiu. Veio uma moça lá atrás do balcão. Ela falou, vocês podem sair, vocês podem sair. Eu estranhei, né? Basicamente fomos expulsos da sorveteria. Eu não sabia nem por quê. Saímos da sorveteria, eu olhava para um lado, olhava para o outro, as pessoas olhavam assim estranhas, sabe? O que ela está fazendo por aqui? Esse foi um dos momentos mais impactantes que eu tive, sabe? Quando você tem a sensação de estar num lugar errado. Foi até aí que eu fiquei em dúvida se eu tinha sido abduzida, se eu estava em Sete Allen, era uma cidade estranha, um movimento sombrio, aquela penumbra na cidade... Todo aquele clássico de filme de terror, fim de tarde, o nevoeiro, tava assim, o clima não tava dos mais agradáveis.
Eu fiquei muito curiosa, Guru, porque naquele momento eu tenho uma referência assim, como eu gosto muito de viajar, eu me pego muito olhando o DDD. Então eu olhava tipo marcenaria, DDD e o telefone. No interior de São Paulo, o DDD lá é 19. Aí eu bati o olho na sorveteria, tinha um número DDD 11. Achei estranho. DDD 11 capital. Mas até aí não tinha muita explicação, fui embora. Olha, eu acho que eu passei uns 6 meses tentando voltar naquela cidade e eu nunca mais consegui. Pelo mesmo caminho. Por nada, assim. Não consigo nunca mais encontrar aquela estrutura, aquelas casas, aquelas pessoas, o lugar. Não faço a menor ideia. Então, pra mim, começou aí. Primeiro fato. Segundo fato, teve um outro dia que eu peguei a estrada São Paulo, Americana. Então é São Paulo, Campinas, Americana. Esse trajeto eu faria. Não chegava nunca em Americana, não chegava. Parecia que eu olhava no relógio, passava 2 horas, passava 3 horas. Um trajeto de 2 horas. Não. Na minha cabeça, Guru, nós passamos umas 4, 5 horas no carro. E a estrada era uma estrada reta, com pinheiro de um lado e pinheiro do outro. Sabe quando já começa a te bater agonia, vai acabar a gasolina, e se acabar a gasolina, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Aí você olha no GPS, tá sem sinal, tá recalculando rota e nunca volta para a rota. Tem alguma coisa muito estranha. Aí eu comecei a colocar as frequências que eu utilizo no meu trabalho, falei, vou fazer uso, tô acostumada, frequência. Em questão de 15 minutos, cheguei em Americana. Assim, foi eu colocar a frequência, cheguei em Americana. Nunca mais vi aquela estrada. Eu me lembro de uma estrada daquele mesmo jeito, nevoeiro, uma penumbra, pinheiro de um lado, pinheiro do outro. A rua inteira, assim, pinheiro. Tudo bem. Agora, o terceiro caso, Guru, que foi quando eu definitivamente entendi que eu estava passando por processos de abdução, que diferente do que eu aprendi, eu achava que a abdução era o disco voador sobrevoando você, subiu, fui abduzido, depois eles devolvem você e você volta com seu DNA alterado. A história não é bem assim para todos. Eu não sei de quem está nos assistindo, mas pelo meu contexto não foi assim. Eu saí de São Paulo novamente, trabalhando aqui, indo direto para Campinas. Eu só me lembro disso. Caminhões buzinando. Aí eu despertei. Como se eu tivesse, sei lá, por algum momento me desligado. Eu despertei, eu lembro de eu fazendo isso. Que depois eu fui entender que é como se eu tivesse voltado mesmo. Eu fiz isso. Olho para um lado caminhão, olho para o outro caminhões. Nossa, o que está acontecendo, né? Caminhões aqui nessa pista. Olho para cima, bem-vinda à Extrema. Minas Gerais. Caramba! Bem-vinda à Extrema. Aí, agora começa um ponto bem interessante. Eu parei na pista, eu fiquei um pouco assustada porque eu não sabia onde estava, eu nunca tinha ido para a Extrema. E o GPS rodando ali, né? Que tá, aonde você tá? Não localiza. Eu fui olhar o horário, era 12:00. Agora tem a ponte, alguma coisa muito interessante que aconteceu há 1 mês atrás. Eu já fui muitas vezes para São Tomé das Letras, a cidade histórica de avistamentos e contatos. Quando eu cheguei em São Tomé das Letras, um mês antes dessa história, eu tive uma projeção astral. Eu costumo trabalhar em projeção astral. E aí eu fiz a projeção astral chegando lá em São Tomé das Letras e me lembro de estar em uma câmara, passando por uma câmara de cura, que os arcturianos trabalham com câmara de cura, mas na época eu não conhecia. E eu me lembro de ver algumas informações, que hoje é o que eu trabalho nos áudios. E nesse processo eu via 2 figuras chegando para mim, 2 figurinhas azuis altíssimas. Elas sorrindo, falando, ela está aí. Uma olhando para a outra e eu, ela quem, né? Que é isso?
Bom, então nós vamos começar os trabalhos. Que trabalhos? Nós vamos começar uma reunião ao meio-dia. Aí eu peguei o celular em projeção, né? Aí eu vou anotar. Aí elas riram, o trabalho vai começar. Voltei. Isso um mês antes. Quando chegou no dia que eu estava em Extrema, que eu olhei no celular, meio-dia. O que estava acontecendo ali? Mandei um áudio para uma amiga minha que é paranormal também. Amiga, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso voltar, eu estou em Minas Gerais, o que está acontecendo? Mandava o áudio, parecia a frequência de rádio, sabe? Não saía a minha voz, saía a frequência, só frequência, frequência, frequência. Dali a pouco eu recebi uma mensagem dela. Marta, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo ouvir seus áudios, parecem frequências, mas a sua imagem veio na minha mente, eu estou aqui fazendo um tratamento para você, eu percebo que você está em um outro ambiente, eu não consigo descrever o que é, mas você está muito bem acompanhada. São frequências fora da Terra. Fique em paz, fica tranquila e só volta pelo mesmo caminho que te levou até aí. Falei, bom, eu não falei nada, ela não ouviu nada e como que ela, né, sabe de tudo isso? Guru, a partir desse momento, eu comecei a receber informações através de símbolos. Então, eu abri o celular, tinha um símbolo diferente. Que símbolo é esse? Foi quando eu fui desenvolvendo o oráculo arcturiano. A partir do oráculo arcturiano, eu comecei a me tratar conforme a vontade. Eu não entendia nada, nunca li livros de arcturianos, só fui conectada. E desde então, Guru, eu comecei a perceber que esse contato muitas vezes é feito mesmo de forma inconsciente. Você não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. Fui buscar informações e encontrei a mesa multidimensional arcturiana, que, para minha grande surpresa, era como se fosse uma lembrança. Então, eu comecei a trabalhar com a mesa multidimensional como se fosse algo que comer, beber e dormir, assim. E foi isso que me fez entender o outro lado, interdimensional, multidimensional. Caramba. Foi esse processo. Teve várias, então. Foram várias. É que no várias seu caso vezes. não é a que você falou, a clássica da nave, aí chupa que nem uma luz azul e chupa aí, eu estou numa maca, né? Aquelas coisas Não, mais eu nunca vi isso. cinemáticas. Mas eu sempre me senti acompanhada. E como você pode ver, o material que eu trouxe, eles sempre me acompanharam, né? Então, sempre que eu olho, eu vejo alguma coisa. Eu já vi a federação muito próxima. Só que tem imagens, tem vídeos que eles ou desaparecem do celular ou o celular queima. Então, eu entendo que tem coisa que não é para passar, não é para ver. Eu já cheguei a fazer um atendimento que precisou ser gravado e uma voz saiu. Na hora que eu falei, convoco o comando arcturiano para esse tratamento, saiu uma voz, assim, eu levei até para análise e deu uma frequência a mais. Que loucura. Antes da gente mostrar as imagens, eu quero que você fale desse tratamento maravilhoso que é o SOS. O que é o SOS, minha querida Marta Siqueira? O SOS, como nós referenciamos, é um socorro, grito de socorro. É um dos trabalhos que eu mais me orgulho. Por quê? Porque ele vem da junção de uma pessoa que está muito disposta a trazer resoluções de uma maneira em que você não perca tempo. Porque hoje eu tenho uma agenda que está em torno de 3, 4 meses de espera. E isso me dói, de certa forma, porque eu vejo que as pessoas têm questões que poderiam ser solucionadas de forma simples, como o medo, como essa da barata, como a ansiedade, como questões no relacionamento familiar, SOS dívida. São áudios que compõem uma forma de trabalhar interdimensional. Por quê? Eu falei o seguinte, quais são as questões que as pessoas mais me procuram? E questões de forma que, para mim, ao meu ver, eu já entendi um protocolo de resultado rápido.
Então eu abri a mesa, fiquei um mês ali fazendo preceito, fazendo uma estratégia de jejum para que eu pudesse canalizar todo esse tratamento, para que a pessoa tivesse essa mesma experiência de um atendimento individual. Coloquei as minhas melhores ferramentas, reprogramação mental e hipnose clínica, a mesa multidimensional arcturiana e os símbolos da geometria sagrada. Tudo isso nós colocamos no áudio, eu mesma gravei, esse programa foi feito por mim, elaborado, né? Coloquei no meu altar, né? Então, assim, tem muita gente por trás. Comando arcturiano, comando Ashtara, Fraternidade Branca, tudo isso vem dentro do SOS. O SOS, áudio simples com resultados assertivos. Eu trabalho dentro, corpo, mente e espiritual das pessoas. Nós temos um combinado de 16 áudios até o momento e com o lançamento agora do 17º, o SOS Alegria de Viver, para aquelas pessoas que estão num processo mais doloroso, naquelas pessoas que estão com um processo de tristeza crônica, talvez, SOS Alegria de Viver. Esses, e cada mês nós vamos atualizando, colocando mais áudios, mas o mais interessante, Guru, é que não é só o áudio, tem também a minha explicação. Então, quando eu entendo o problema, entendo a causa, eu trago a solução. Porque se eu não trouxer a causa, você fica só remediando, que é o que a maioria das pessoas faz. Vai lá na farmácia, compra e toma um remedinho. Isso é um processo integrativo. Tá? Não é para substituir, não é uma troca, é para você integrar. Então, até aquelas pessoas que estão passando por tratamentos e que não veem resultado, acelera. Ele é como se fosse um vórtice, vai acelerando todo esse resultado. SOS, seu alívio rápido, imediato e profundo. Perfeito, então vale você fazer esse investimento aqui pelo QR Code ou link da descrição do vídeo. Compre porque realmente funciona. Como eu sempre falo no caso da Marta Siqueira, a gente já entrevistou milhares de pessoas aqui, né? Mais de 1000 entrevistas, no Alegria 2 anos, no Paranormal 3, médiums de tudo. E eu falei assim, com o meu feeling, falei, essa mulher tem algo especial e não à toa eu escolhi ela para fazer um tratamento com a minha mulher. Aí eu falei, faz lá o tratamento do SOS da Marta Siqueira, que eu senti que vai virar, porque é bacana, é uma coisa bem feita, ela tem toda uma roupagem, um pano de fundo de estudos e traumas pessoais que gabaritam ela a ajudar as pessoas que estão sofrendo, né? Porque uma coisa também é uma teoria, outra coisa é você sofrer na prática, né? Exatamente. Então... Não são apenas 12 anos de experiência em clínica, são 37 anos de vida. Então esse processo todo é o que fez também ter essa empatia e entender, poxa, vou deixar uma pessoa esperando 3, 4 meses, sendo que eu tenho a faca e o queijo na mão. Então eu compilei tudo isso, coloquei no processo, ainda para quem é Alegria de Viver, 50% de desconto. Então é metade da metade da metade de uma sessão, que às vezes você espera, precisando passar em uma entrevista, estou com ansiedade, crise de ansiedade, porque tem uma entrevista, porque tem uma gravação, estou sentindo medo de algo que preciso, uma decisão que eu preciso tomar, é SOS ali, coloca o fone de ouvido, aperta o play, alívio imediato. Então, não tem desculpa, porque se você fizer na parcela da 39 alguns centavos ali, é realmente incrível e como eu falo, minha mulher está fazendo, eu vejo a melhora. Então eu recomendo para vocês firmemente esse tratamento porque é um SOS. Então criança, problemas financeiros, tem diversos aí, você tem um cardápio maravilhoso, é só pegar aqui. Tem o Alegria de Viver, hein? Esse eu quero ver, Alegria de Viver, que é o bordão que eu falo aqui que rege esse programa toda vez que abre e rege também o Paranormal. É só você faça esse investimento que vale, o preço está excelente e os resultados são 1000% de feedback positivo, isso que é muito incrível na minha querida Marta Siqueira. Muito bem, SOS, hein? Aproveitem, vamos ver os vídeos, escolhe um aí, Gabriel, vamos ver, tem 2 vídeos bem legais aí, né? Primeiro vamos contextualizar, né? Aonde que nós estamos vendo aí, que esse céu é da onde?
Esse céu aí é o céu de, especificamente, Sousas. É um subdistrito de Campinas. Tá. E, coincidentemente ou não, ele é próximo ao Pico das Cabras. Que você mencionou já. Que eu sou apaixonada por lá. Uhum. E ali, naquela direção, nós temos o CNPEM, que é um centro de pesquisa de átomos. Alguns chamam de partícula de Deus, aquele lugar ali, que ali eles fazem o acelerador. É uma engenharia que nós temos quase que certeza que são eles que cuidam, porque dali saem as mais altas tecnologias, né? Já podemos trazer esse conhecimento frente aos arcturianos que trabalham com tecnologias de ponta. Sim. Que é uma tecnologia multidimensional, que são as geometrias sagradas. Aí com zoom, ó. Aí nós estamos... Então aqui nós estamos totalmente abertos a muitas pessoas assistem os vídeos. Se vocês quiserem analisar, mandar laudo na DM do Gurus, @zegraca no paranormal.corp, aonde vocês quiserem escrever e-mail também falando, ó, fiz a análise, isso é aquilo. Nós estamos aqui para adicionar, né? Sim. Não é para questão de fazer polêmica, nada. É um acontecimento, né? Repete o nome da cidade. Sousas. Interior de São Paulo, onde teve esse avistamento de um objeto não identificado, o famoso UFOM ali, apareceu com tudo. Esse eu fiz questão de trazer porque foi agora nessa madrugada, 1h especificamente. Existem vários outros, mas eu quis trazer esse porque perceba que até a coloração é diferenciada. Pois é. E aí quando você vai dando zoom, assim, para mim não fica sombra de dúvidas. É um avião? Um satélite vermelho? Improvável. Um planeta que se mexe, porque começa na altura da árvore, tá? As pessoas que são especialistas, que quiserem falar, fiquem à vontade. Aí já é outro, né? Não, aí, esse é o mesmo. Não, é o mesmo. Vamos ter mais um ainda. É que sim, aí, falem especialistas. A internet é exatamente isso, é pro diálogo, né? Eu acho interessante isso. Se alguém falar, não, isso aqui é isso ou aquilo, por favor, entrem em contato aí, porque é um belíssimo registro de objeto voador não identificado. Belíssimo. E balão, acho que qualquer pessoa consegue perceber que não tem nada a ver com um balão, né? Tem gente que fala que quando é vermelho é não sei o quê, quando é azul é de uma tal linhagem, eu já nem lembro mais isso aí, mas é alguma coisa assim, são várias denominações, mas enquanto nós estamos vendo só o OVNI, não podemos dizer que tem um extraterrestre ali dentro. Sim, né? mas você acredita que pelo seu feeling mesmo era alguma coisa arcturiana? Não era ou não? Já que você tem mais proximidade. Nesse caso, eu prefiro não arriscar. Tá. Mas eu creio que, se eu tivesse que escolher, para mim ainda são os arcturianos, porque eu sempre me conectei com eles. Você sentiu ali que... porque a verdade é o seguinte, Guru. Quando nós vemos os extraterrestres, é uma faixa vibracional. Hoje, a minha faixa vibracional, ela simpatiza com os arcturianos. Então, tem pessoas que veem outros, mas se você estiver no mesmo ambiente, você não vai ver o outro, porque você não está naquela frequência. Então, eu, a grosso modo, arriscaria dizer que ainda são os arcturianos. Até porque eu percebo muita familiaridade deles cuidando desse espaço. Ali é uma área, inclusive, atrás dessa árvore que temos aqui, que é atrás da nossa casa, nós temos um milharal. E aí milharal, entendeu? Até filme, então, né? Milharal, eles amassam o milho. Exatamente. Fazendo até uns crop circles ali. E eu arrisco a dizer clássico. Que, na verdade, foi eles que me pediram para morar ali, né? Eles que me colocaram ali. Então, tem muita história. Nós conseguimos captar muita informação. Eu creio que se você virar à noite, todo dia ali, você vai ver alguma coisa. Um show de eventos tem, sempre. Céu estrelado ali. O céu do interior é bonito. Vamos ver o próximo, então, meu querido Gabriel. Não tem outro?
Ah, não tinha aquele que aparecia as sombrinhas lá? Não tem? Tem o outro. Acho que é o primeiro ali. Esse aí, é. Não, por favor, tem que mandar de novo. É, pega o outro lá, a gente continua. Pode mandar agora. É esse aí? Não, é aquele que aparece as sombrinhas, assim, é outro vídeo. A gente vai fazer isso enquanto isso. É, porque o outro é fantástico, o outro é ainda mais espetacular. É legal, mas a gente já vai providenciando isso. Enquanto isso eu te pergunto, minha querida Marta Siqueira, né, que tem esse SOS maravilhoso, olha, que bênção que é esse seu SOS aí, que salva muitas vidas mesmo, né? Sim. E para essa questão aqui, você tá com a tua irmã aqui, você era considerada menina esquisita, né? Que tinha problemas de ver, aparecer coisas com você. Então o pessoal meio que já te isolava, né? Você sofreu todos os Eu era muito esquisita porque eu tinha muitas condições de saúde. Então, se for olhar para saúde, já era estranha. Eu era extremamente magra. Eu tinha 1,72 m com 12 anos. Muito alta. E aí já fizeram bullying já também. Já tinha bullying por conta... Chamaram de girafa, gigante, mosquito, né? Da dengue. Mosquito. Tinha tudo quanto é apelido mesmo. Rachi de grilo, varapau, essas coisas que eu não quero nem trazer à memória para as pessoas que estão, às vezes, se identificam, né? Está de boa. Para mim é tranquilo. É que tem coisas assim, que às vezes algumas coisas machucam, outras talvez menos. Isso te machucava ou não? Não. Não tanto? Eu me sentia mais agredida quando as pessoas falavam do meu cabelo. O cabelo era um negócio que doía na alma. Por quê? Porque o meu cabelo sempre foi crespo, então na hora de pentear doía. Então eu passava muito tempo cuidando do cabelo e era doloroso, fazia tranças e doía. E quando a gente não tinha coragem de desfazer as tranças, às vezes elas grudavam. E aí você passar por todo esse processo, ainda assim as pessoas te zoarem, colocarem apelidos, fazerem chacota. Então isso me deixava bem mal, assim, bem mal. De todos, de verdade, esse era o pior, assim. Doía mesmo na alma, porque aí eu sentia como se eu apanhasse 2 vezes. Doía para arrumar e doía com as zoeiras, com as pessoas xingando. Então foi um processo que mais demorou a curar. Hoje, falem o que quiser, né? Hoje para mim é... Não, mas na época era muito profundo. Eu creio que a criança em si, ela não tem o emocional para lidar com tantos pratinhos, com tantas situações. Então, tudo é muito grande, mas sempre tem alguma coisa que é um peso que às vezes você, de fato, não consegue carregar. É um negócio que tá em você e é o dia inteiro. Você vai pentear o cabelo, é uma coisa natural de qualquer ser humano. Sei lá, escovar os dentes, pentear o cabelo. E aquilo te remete a toda vez você lembrar que tá ruim, que tá errado, que tá problemático. Então é uma coisa que fica reforçando. E contando pra você, é curioso, né? Porque a gente vai lembrando de algumas coisas. Eu lembro de uma história que eu nunca contei. Próximo a essa fase também, puxa vida, é verdade. Pô, olha, ressignificador aqui, ao vivo, né? Eu lembrei que eu tinha uma amiga que ela tirou a própria vida por conta de bullying. Uau. Lembrei agora, e ela era além de ser muito próxima, a história dela tinha percepções parecidas, e por ser adotada ela não conseguiu suportar, porque ela sofria bullying na escola e na casa. Na família. Belezura, hein? Aí eu lembro que, assim, teve um dia que ela não voltou e nós fomos atrás dela, porque morava perto da escola. E ela tinha tirado a própria vida. Agora que eu me lembrei, foi muito próximo de perder o rosto. E como a gente já falou, essa coisa do bullying nunca dá certo, nem para quem faz, nem para quem recebe. Porque depois que a pessoa fica adulta, né? Se tiver fazendo ainda, realmente não tenho nem o que falar. Só lamentos para as pessoas que fazem isso. O pior é que ainda tem adultos que fazem isso e com seus próprios filhos, né? Eles não suficientemente sofreram como fazem outros sofrer. E é aí que eu falo a importância
de buscar o autoconhecimento, porque às vezes você sangra em cima de quem não te machucou. É verdade. É uma bela frase essa, né? Pode repetir ela pro pessoal. Sim. A importância de trazer e resgatar o autoconhecimento, porque às vezes você sangra em cima de alguém que não te machucou. É verdade. E não venham com essa história para fazer um corte e jogar no TikTok. Põe a minha cara bem grande assim, ó, redonda aqui, ó, gigante assim, ó. Coloca lá, não, bullying nunca é bom. Ah, nós crescemos mais firme, mas mentira. Você não para de tomar remédio para dormir, você tem que tomar remédio para acordar. Na hora ali, na hora H, você tem que tomar remédio para aquele negócio funcionar. Tá tudo disfuncional na tua vida e você nem velho é. E se for também, tanto faz, porque também não é para fazer bullying em qualquer idade. E é ridículo isso e não funciona pra nada. Bullying saudável, bullying raiz, bullying não sei o quê, bullying fortalece, bullying nunca funciona em hipótese alguma. Simplesmente não faça. Se você percebe alguma coisa que você acha que vai ajudar, fala alguma coisa boa pra pessoa. É melhor, né, que diga isso. E você tocando nesse assunto de qualquer idade, uma coisa que é normalizada e não deveria, que é bullying também, o famoso trote quando passa na faculdade, né? Senhora. E isso é pesadíssimo. Pavoroso. E eu já vi adolescentes, pessoas que vão entrar na faculdade sofrendo o trote de tão grave e traumático, a pessoa não consegue nem prosseguir os estudos. É, e tem as coisas, pula na piscina pra não sei o quê, e passa nisso, e põe tinta não sei aonde. Às vezes a pessoa que nem eu é alérgica e pode morrer com uma tinta lá. Sim. Aí vai fazer o quê? E pega, né, emocional, são muitas nuances. Tem gente que raspa cabelo, mas tem coisa muito grave, muito pior acontecendo. Eu passei por esse raspar o meu. E o que doía, porque a máquina, quando você tem o cabelo que nem o meu, que é comprido, ela pega e enrosca, porque é quente. Aí eu senti aquele negócio quente na minha cabeça, assim. Porque primeiro, se você for raspar o cabelo igual o Ronaldinho, o que você vai fazer? Você vai cortar com a tesoura primeiro, e aí você vai passando devagarinho, assim, a galera enfiou nesse cabelão que eu tenho, assim, que eu tinha, né, na época eu tinha mais, aí, e queimava, era como se estivessem colocando Então, aquele, era uma puta coisa horrível, e eu pensava, não, tem que passar, né, se é 18 anos ali, é normal, é o trote, todo mundo sofre, você vê, você vai lembrando, a gente tá conversando, você lembrou de um caso, eu lembrei de um, são uns menos, que nem o meu, que deu umas queimadas na minha cabeça, que não era pra acontecer. E gente que tira a própria vida. Sim. E eu nem digo assim, menos ou mais, né? Não tem melhor nem pior. Tudo é ruim. Esses tipos de brincadeiras, de chacotas, de bullying. É uma coisa assim que fica... E a gente não sabe até que ponto pode ir. Ponto de uma pessoa tirar a vida, sim. A ponto de uma pessoa querer tirar a vida do outro, como acontece muito fora do Brasil, né? Acontece mais fora do Brasil, nas escolas. Por que será que aquele índice de adolescentes chega lá nas escolas com a metralhadora lá? É, exatamente. Mas aí tem pessoas que desmerecem o... Não, Marta, é só um cabelo. Não é só um cabelo. Porque você vai fazer uma entrevista, você acha que você foi reprovada pelo cabelo. Você vai numa discoteca achar um namorado, namorada, você vai falar, não é porque, sei lá, o cabelo é assim, ou o meu faltou cabelo aqui, não sei. É sempre, porque é um negócio tão profundo que a gente não consegue controlar. Fixa. E você fala assim, tenho certeza que eu não consegui aquele emprego por causa do cabelo. Eu não conseguia namorado por causa do cabelo. Eu fui fazer uma torta. Você não tô mentindo. As pessoas associam isso, porque não sei porque o meu cabelo, não sei o que lá. Mas essa é a fixação mesmo. E é isso que nós trabalhamos na saúde emocional, na saúde mental, dentro do set terapêutico. Porque tudo hoje, Guru, tudo que hoje te machuca é fruto do passado, tem uma história. É verdade. Então, se, nossa, eu fiquei chateado porque não passei na entrevista, porque deve ser o meu cabelo. Opa, leva para a sessão terapêutica que a gente vai buscar a história do passado, vai dar um novo sentido para isso, para que lá na frente você já volte empoderada. Porque às vezes você já tinha uma fixação e fica olhando para aquele ponto. E aí quem tá te entrevistando sente essa energia. A energia bloqueada, a energia travada. E pega. Aí ele fala, não é bom, não por causa do cabelo ou do sei lá o quê, mas
o resultado é o mesmo, você não consegue. Porque a nossa energia chega antes. Antes de eu chegar aqui, chegou a minha energia. E eu dei o exemplo do bolo, porque parece uma coisa nada a ver, mas é associativa. Aí você fala assim, eu não sei, mas porque o meu cabelo tá assim, tá assado, não sei o que, aí você fala, puta, nada que eu faço dá certo. É a livre associação. E o que para essas pessoas, principalmente muitas mulheres assistem esse programa, o que você recomendaria do SOS para a questão dessa de beleza? Eu não aceito meu rosto, não aceito meu nariz, não aceito meu cabelo, não aceito que eu tô gorda, não aceito que eu tô magra, tem tudo, né? Qual seria o que você recomendaria? Primeiro passo, eu gosto de trabalhar a reconexão com os pais, porque tudo aconteceu primeiro dentro de casa. Ou o bullying ou a ausência. A criança não se sentiu protegida. Então, começo por aqui. Depois eu tenho um alinhamento de chakras. Alinhamento de chakras é poderosíssimo para que a pessoa volte ao estado de presença. E esses vórtices energéticos que nós temos, quando nós passamos raiva, medo, pavor, eles se desregulam. Aí vai estender em várias coisas, bloqueios de ação, a pessoa não consegue mais ter atitudes, bloqueio às vezes de pensamento, porque desregula o chakra coronário, o chakra frontal. Então assim, começa pelo básico, arroz e feijão, reconexão com os pais, para voltar a se sentir protegido, alinhamento de chakras também. Tô ótima, então vamos melhorar um pouquinho mais, aí resgate da criança interior. Perfeito. Então, aproveite, faça esse investimento aqui do SOS, que é maravilhoso. Tem vários, serve para dívidas, crianças que ficam toda hora doentes. Cara, é impressionante. Então, não perca essa oportunidade, que é o lançamento aqui. Tem uma alegria de viver, né? Incrível, incrível, incrível. E vamos ao vídeo ali, que esse é inédito, hein? Vamos ver que é bacana demais, vamos ver lá. Vocês estão vendo uma nuvem aí até então, razoavelmente normal. O que não é normal para nós é a nuvem, tá? Essa nuvem para nós já indica que está acobertando alguma coisa. Os céus lá, eles são muito abertos. Então se você olhar... Olha lá. Olha lá, será que dá para dar um zoom? Dá um mega zoom estouradão aí, Gabriel. Pode subir em cima da gente aqui, não tem problema. Aí dentro das nuvens começa a aparecer um show de luzes, olha lá. Vamos ver. Ali. Acompanha ali na ponta da nuvem, né? Tem que olhar na ponta da nuvem. Aí, parece como se fosse uns holofotes, assim, Isso. Exatamente aí, Aí, claro, um monte de Olha gente. Que maluquice, foi perfeito. Viu? Não teve nem discussão, né? Fica. Olha lá. Uma pessoa cética pode falar, mas é uma luz que vem de baixo. Não tem, ali é milharal. Tá tendo uma festa no milharal, então, né? Uma rei, olha isso! Tá vendo? É muito louco. E fiquem à vontade, pode deixar aí, Gabriel, pode deixar que é incrível, esse zoom tá maravilhoso. À vontade para analisar, baixar, levem pros peritos, a gente quer estudar aqui, ninguém... Ficou passando ali, ficou, eu acho que ficou em torno de uns 40 minutos. É que nós não ficamos filmando. Eu queria entender esse fenômeno. E vamos levar umas câmeras super profissionais lá para ver o que pode acontecer nessa... É incrível. No final ali passa uma frota ali, né? O negócio é... Mas ela parece que vai e volta, porque ficou assim uns 40 minutos. Foi muito legal. Foi assim um show. Caramba, é isso aí. Incrível. Olha lá, vamos ver mais uma vez aí, já que tá na hora. Lá passou, tá vendo? Já tá mudando ali, que maravilha, hein? Isso aí. Olha lá. Perfeito. Então é isso. E aí quando pararam os shows de luzes, as nuvens se dissiparam. Aí o céu abriu. Foi muito, muito legal isso. Que maluquice. Então, minha querida Marta, deixe seu Instagram, o pessoal seguir você, acompanhar todas as suas palestras, tudo que você está lançando aí, que é muito importante. Lá no @Marta Siqueira Terapias Instagram, nós temos bastante vídeos, nós temos cortes, mas nós temos materiais educativos constantemente.
além da frequência de lives. Toda quarta-feira às 13 horas estou ao vivo. Também estou ao vivo às 13 horas no Facebook Paranormal, como comunicadora. Sextas e sábados na rádio, às 10h30. Para quem quer um pouco mais de conteúdo, que são conteúdos mais longos, de 2, 3 horas, alguns cursos gratuitos eu tenho também na rede do YouTube, que é Terapeuta Marta Siqueira. Perfeito, então sigam a Marta Siqueira nas redes sociais, não deixe de aproveitar o SOS, que é incrível, senão eu não recomendaria. Eu coloquei na minha família, porque eu confio muito no método da Marta Siqueira, que é muito bem estruturado, uma coisa realmente bem feita. Então vá lá, aproveite e saia dessa confusão, porque chega de viver, né, na confusão, criança, dívida, criança com problema, dívida, acaba com a vida de qualquer um, né? Quando eu vejo um casal que tá com uma criança com muito problema, nossa, mas é uma dor assim que você sente, é um problema, né? E dá pra dar uma boa solução. E foi justamente pensando nisso, porque assim, eu recebo dúzias quilos por minuto de mensagem lá no Instagram, nas redes sociais, porque a pessoa fala, poxa, eu não sei o que fazer. Meu filho toda semana tá no médico, tá no hospital e não tem mais o que fazer. Lá tem uma aula explicando sobre o que fazer, um áudio para você e como tratar o seu filho. Um áudio para criança. Perfeito, então é isso, abençoado todos aqueles que tomam um cafezinho com o Guru, sempre aumenta a sua massa cinzenta cerebral, é um programa que alimenta as pessoas de coisas boas, então a gente quer libertar vocês, a gente não quer prender vocês em nada, para vocês estudarem, entenderem que tem muito mais coisa, que os esquisitos do passado vão ser as pessoas que vão estar com essa glória de contar essa espécie de novidade que é a nova era e que todo mundo um dia vai acabar sabendo disso, né? Que você foi passando desde a sua infância até agora a fase adulta. Nesse momento, nós temos duas opções. Ou se muda do planeta ou começa a entender que eles estão no meio de nós. As pessoas falam muito, mas quando que vão aparecer? Estão no meio de nós, mas uns já estão num preparo, uma certa frequência vibracional para ver, outros ainda não. E tá tudo bem, cada um no seu processo. O importante é começar a aceitar que existem coisas que você não pode mais explicar. Existem coisas para além. Agora, se você se fecha na casinha, de volta para Matrix... Eu amo a ciência, adoro assistir podcast de ciência. Eu também. Eu leio a revista Super Interessante, eu fico feliz da vida com tudo, mas chega uma hora que a ciência não explica algumas coisas. Eu não vou parar ali, eu marcho junto com a ciência. Se eu quiser construir uma ponte, eu vou chamar um engenheiro, mas eu posso rezar para os arcturianos ajudarem esses engenheiros. Então eu faço uma série de coisas ali, não é só isso ou só aquilo. Isso não era para ser separado. Né? Na época, há 32 mil anos atrás, antes de Cristo, na época de Hermes Trismegistus, era tudo junto, separado. O holo vem de holístico, né? Aliás, o holístico vem de o holo é o todo. Então era para ser tudo junto. Mas aí houve uma briga de egos e que separaram a ciência do que é o espiritual, que não tem a ver com religião. O espiritual é o dimensional, são as nossas camadas, nossas dimensões. Então, entender que, de certa forma, mesmo que você não tenha provas científicas, de muita coisa não vai ter, é entender que pode ser bom, pode ser melhor e pode responder às suas dúvidas. Perfeito, é isso então. Alegria de viver sempre, só me resta ter gratidão. Deixe o joinha, comente bastante. Eu estou muito feliz aqui no meu propósito de vida. Até a próxima. Gratidão.